Tem alguém aí? Domingo à tarde. Não esqueci do YouTube hoje. Agora tá ok. Eu acho. Avisei em cima da hora, domingo de preguiça. Então, gente, vamos lá. Também não vou ficar enrolando muito, não. Depois vocês assistem. 24º dia do mês de novembro, novembro azul pelo diabetes. E eu tô aqui mais uma vez conversando sobre assuntos super pertinentes para quem tem diabetes. A gente tá usando como referência, na verdade, esse livro, que é 101 dicas para pais de crianças com diabetes, que fala não só sobre crianças, mas também sobre diabetes em todas as fases da vida. A gente chegou na dica número 76. A dica 76 é a seguinte, na tradução literal, tá? Rotação do local da injeção realmente importa. Acho que todo mundo aqui já deve saber que isso não é novidade, tá? Mas acontece. Ou seja, tem muita gente que não deve ter sido orientado em algum momento e essa orientação se perdeu. Então, até hoje a gente tem pessoas que têm, infelizmente, partes do corpo que estão deformadas por conta de aplicação de insulina no mesmo lugar. Então, vamos lá. Ele fala que, quando a gente, acho que foi ontem, que a gente falou de furar os dedos, ele dá a sugestão aqui da gente furar sempre o mesmo dedo para formar o calo. E aí, nesse momento dessa dica número 76, ele fala que, diferente do que ele sugeriu na outra dica, aqui não pode, não deveria, não se deve aplicar insulina ou colocar a cânula da bomba de insulina sempre no mesmo lugar. Ele fala que os seus profissionais da saúde já devem ter avisado vocês, mas que ele nunca vai se cansar de dizer o quanto é importante vocês terem como hábito, a gente ter como hábito, fazer o rodízio dos locais, tá? E aí ele diz que, especialmente quando criança, né, uma criança que tem a vida inteira aí pela frente aplicando insulina, uma vida inteira, né? Imagina, hoje as pessoas têm 70, 80, 90 anos de diabetes, 90 anos não sei, mas quase isso. Então vai ser a vida inteira tomando injeção. Então a gente precisa caprichar muito nesse rodízio. Manter a saúde da pele, manter a saúde do tecido subcutâneo, e aí ele fala que existem várias técnicas de rodízio e tudo mais. E aí ele sugere alguma coisa para tatuagem que a gente não tem aqui. Enfim, todo mundo sabe, então, que a gente precisa fazer rodízio de aplicação. Mas sabe por quê? É que a gente sabe por quê? Existem vários motivos pelos quais a gente precisa fazer esse rodízio. Toda vez que a gente insere uma agulha no nosso corpo, ou a gente faz uma feridinha, ou a gente faz um machucado. Eu tenho vários machucadinhos, eu tô sempre sou sempre arranhada pelos meus gatos, pelo cachorro, enfim. E aí sofri um arranhão, coloquei uma agulha, furei a orelha. O nosso corpo, toda vez que entra um corpo estranho, que acontece alguma coisa diferente no corpo, ele trabalha para expulsar algo estranho que entrou no corpo, combater um vírus ou fechar um buraco, né? Fazer toda a cascata de cicatrização. Então, toda vez que a gente aplica uma dose de insulina, acontecem as duas coisas. A gente atravessa a camada da pele com a agulha, então eu estou fazendo um ferimento, e aí o meu corpo vai tratar de trabalhar e fazer essa cascata para gerar uma cicatriz, para fechar esse buraquinho. E quando eu injeto a insulina no subcutâneo, eu estou colocando um corpo estranho dentro da pele, que é a insulina. Também vai existir um trabalho do corpo de o que é isso aqui? Né, ele gera uma pequena inflamaçãozinha, ele fala, o que é isso aqui? Aí a insulina é absorvida e vida que segue. Então, toda vez que a gente aplica insulina, eu tenho esse processo acontecendo de cicatrização e do corpo lidando ali com aquela insulina.
Então, aplicar sempre no mesmo lugar é a mesma coisa que cair e ralar o joelho sempre no mesmo lugar. Faz a casquinha, rala, arranca a casquinha. Faz a casquinha, rala, arranca a casquinha. Faz a casquinha, rala, lá, arranca a casquinha. Quem tem tique de ficar arrancando casquinha, que sou eu. Eu tenho várias feridinhas de ficar cutucando e arrancando sempre a mesma casquinha. Você ficar aplicando a insulina sempre no mesmo lugar gera esse tecido de cicatrização, tecido cicatricial, na verdade, fica no subcutâneo, na gordurinha, ele começa a mudar a característica dele. Então, a gente tem umas cicatrizes que elas têm cores diferentes. Se às vezes é uma cicatriz no couro cabeludo, para de nascer cabelo. Porque esse tecido de cicatriz é um tecido morto. É um tecido que não tem uma boa circulação. É um tecido que a corrente sanguínea já não está lá. Então, um tecido de cicatriz, todo mundo fala, né? Se você forma queloide, que é aquela cicatriz mais alta, você não sente dor ali, é um tecido diferente. Então, quando a gente fica aplicando insulina sempre no mesmo lugar, acontece isso, só que numa camada que a gente não vê. Então, a gente não percebe. Quando a gente começa a perceber que tem algum carocinho, isso já é um problema, tá? Isso já é um problema. Então, o nome disso que se forma é lipo, porque é na região da gordura, distrofia. Então, fica diferente. A gordura naquela região fica diferente. A gente tem a lipohipertrofia, hiper, grande, aumenta de volume. Então, são aquelas lesões onde a gente vê formar um caroço, ele começa com um caroço menorzinho, pode formar um caroço maior, pode ficar extremamente deformado, como a gente já viu umas imagens por aí. E eu tenho a lipoatrofia, que é quando fica para dentro, como se fosse uma celulite, sabe? Que fica um buraquinho assim para dentro. Então tem essas duas formas. O mais comum é a hiperlipo, na gordura, hiper, que aumenta, trofia, que é a mudança desse tecido. E por ser um tecido morto, né, um tecido de cicatriz, ele não absorve bem a insulina. Porque eu preciso do sangue circulando no tecido para que essa insulina vá para o sangue, que é o lugar onde ela tem que estar. Então, se eu tenho um tecido que ele mudou as características dele, as características dele, que ele é um tecido de cicatriz, que ele é um tecido que não tem muitos vasinhos de sangue passando por ali, eu tenho uma péssima absorção de insulina. Péssima. Ou muitas vezes não absorve. Só que qual é o problema? Toda vez que eu formo um tecido cicatricial, ele para de doer. Então, o que acontece? Algumas regiões do corpo, especialmente do lado do umbigo, são muito fáceis, de fácil acesso. Levanta um pedacinho da camiseta, aplica aqui. E aí, de aplicar sempre no mesmo lugar, de formar aquele processo, um processo inflamatório, né? De tratar aquela região, cicatrizar aquela região, cada tecido novo cicatricial que eu formo ali, ele não dói mais. Então, muitas vezes a pessoa gosta de aplicar sempre no mesmo lugar, porque é mais confortável. E aí, uma das queixas, né, eu não gosto de aplicar em outro lugar porque dói. Eu não gosto de aplicar em outro lugar porque arde. Mas aí eu digo, mas isso é bom. E arder, doer, é um sinal de que aquela região está saudável. De que aquela região é uma boa região. Se você faz uma aplicação de insulina totalmente indolor, se você não sente a agulha penetrar na pele, se a pessoa não sente aquele ardidinho da insulina, é melhor a gente dar um tempo naquela região, tá? A Ângela fez depois da formação da lipodistrofia, em algum tempo, aquele carocinho some, vai depender do tamanho do caroço, do tempo que ficou aplicando no mesmo lugar. Existe sim os carocinhos que se desfazem, mas dependendo da gravidade, aí cirurgia plástica, sério, cirurgia plástica, tá? Eu conheço algumas moças que ficaram com o braço aqui bem com caroço mesmo, tiveram que tirar na cirurgia lipoaspiração, tá? Então, a gente precisa fazer o rodízio para evitar isso de acontecer. As crianças mais magrinhas, bem sequinhas, a gente consegue perceber melhor. Tem que fazer o rodízio, deixa aquele lugar lá, ó,
nossa, 6 meses, 1 ano, tá? Deixa, não aplica mais. Ah, mas o meu filho só aceita no bumbum. Pois a gente vai ter que fazer um trabalho com ele para ele aceitar outros locais. Vai chegar um dia que a mãe vai precisar falar: filho, no bumbum não mais. Mesmo que demore 5 horas, que ele fique chorando 5 horas, a gente precisa estimular o rodízio. A gente pode começar usando um bichinho de pelúcia, a gente pode começar deixando essa criança aplicar insulina, entre aspas, nos pais, nos outros locais. Tem um monte de estratégia que a gente pode fazer para ir. Como fala? Sei lá, esqueci a palavra, não é motivar. Mas essa pessoa, desde o início, precisa saber. Ela precisa saber que ela tem que aplicar em todos os lugares. E uma das falhas que a gente tem enquanto mãe é que logo no diagnóstico tem tanta coisa acontecendo, a gente está tão perdido, a gente está tão. Tudo é muito difícil, muito ruim, que quando o seu filho reclama de uma aplicação, a gente deixa de fazer a aplicação naquele lugar. Então, ai, meu filho não gosta que aplica na barriga, então eu não aplico. Ai, meu filho não gosta que aplica no braço, então eu não aplico. Aí a criança fica com um lugar só para fazer rodízio. E aí ele já acostumou, e daí pra gente mudar aquele hábito depois de muito tempo fazendo do mesmo jeito, é muito mais difícil do que se a gente conseguisse desde o começo, filho, eu sei que dói, mas a gente precisa fazer uma picadinha em cada lugar. Então algumas mães desde o comecinho, elas relacionam a refeição com o local. Então todo dia no café da manhã a gente vai aplicar na barriga. Todo dia no almoço a gente vai fazer no braço. Você viu que a gente dá um descanso de 24 horas? Todo dia, no lanche da tarde, na perna e no jantar no bumbum. Ou o bumbum a gente vai deixar só para fazer a lenta, porque o bumbum ele tem absorção mais lenta, então fazer a lenta no bumbum é melhor, porque é uma dose muito maior de insulina que você faz numa região que tem mais subcutâneo. E aí, se você fixa um local para cada refeição, enfim, você tem 24 horas para voltar naquele lugar de novo e você ainda consegue fazer outros rodízios. Hoje eu estava lá na corrida da SBD e tem esse material aqui da Bion. Bion, lembra que a gente estava falando das insulinas? Bion é a fábrica que vai fazer insulina. Eu não sei qual que eles vão fazer, né? Mas aí é bem bonitinho o livrinho deles, bem bonitinho mesmo. E aí eu tava olhando aqui atrás e falei, não acredito. Fala de armazenamento de insulina, é muito fofo. E aí ele tem aqui atrás, ó. Mas não era só esse. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Seletor de locais. Vocês estão vendo? Então eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Deixa eu destacar aqui, é que agora eu não vou conseguir. E ele é de destacar. Ó. Então, esse daqui eu coloco no braço. Vou dobrar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Tá? Então, esse é um seletor de locais. Então, no meu braço, ó, eu tenho vários locais diferentes no braço. Então, se eu deixo o meu braço, por exemplo, para o almoço, num dia eu tenho uma aqui, aí no outro dia do outro lado, aí eu vou descendo até aqui embaixo, aí eu vou pro outro braço, vou fazendo todo o rodízio no outro braço. Aí até eu voltar no mesmo número do primeiro braço, já passou 2 semanas, 3 semanas, e aquele lugar conseguiu descansar. E aí eles fizeram esse daqui da barriga também, ó. Então esse daqui coloca na barriga, e aí você tem os locais para você ir fazendo o rodízio. Tem vários jeitos, gente. Tem técnica do M, tem a técnica do W, tem a técnica do relógio. Depois eu posso colocar aqui para vocês. Mas lembre-se, se você está no início do diagnóstico, precisa, desde o começo, estimular o seu filho a fazer o rodízio. Ele não pode saber que ele tem opção de não aplicar mais num lugar porque dói. Entende? Porque
a gente já chegou, eu já peguei situações muito complicadas, que a criança já estava com uma lipodistrofia e ela se recusava, se jogava no chão, fazia um escândalo e ela falava, a minha mãe sempre deixou eu aplicar só aqui, eu não vou mudar. Então, esse incentivo, digamos assim, né, esse trabalho de, não, olha, a gente precisa, é importante. Na verdade, a gente pode até falar, olha, é assim que é, ponto. Não é da mesma forma que a gente faz com a insulina? Tem que tomar insulina? Tem que fazer o rodízio. Ponto final, tá? Alguém tem alguma outra dúvida? Então, é um assunto super importante. Outra coisa que facilita e favorece, tá? A lipodistrofia é você reutilizar agulhas. Então eu sei que o governo fornece uma agulha por dia, né? Uma agulha por dia. E aí você vai fazer várias aplicações com a mesma agulha, você só vai trocar de agulha no outro dia. Então tem gente que faz 4, tem gente que faz 8 aplicações. Na 8ª aplicação já deve estar doendo. Na 8ª aplicação com a mesma agulha, acho que a gente vê até demora para, fica difícil assim de ultrapassar. A agulha, ela é super fininha e ela tem um siliconezinho em volta dela, especialmente a da BD, que a ideia é que você deslize com facilidade. Tem também algumas imagens na internet que eles mostram, eu chamo de perder o fio, mas tem um nome que dá. Sabe quando a faca tá, a gente precisa afiar o fio? Então, a agulha é a mesma coisa. Cada vez que a gente utiliza uma agulha, a gente perde aquela característica dela de deslizar com facilidade pela pele. E aí começa a doer muito mais e começa a formar machucados mais importantes. E aí a gente volta lá para o começo da live, né? Que eu comentei que cada vez que a gente insere algo na nossa pele, o nosso corpo vai fazer uma cascata para cicatrizar aquilo lá. Então, se a minha agulha, se eu já aplico sempre no mesmo lugar, então eu já tenho um local mais com um tecido diferenciado, e eu ainda reutilizo a agulha, uso uma agulha cega, eu causo uma lesão maior ainda. Então, eu tenho muito mais tecido de cicatriz ali. Então, é uma bola de neve que vai acontecendo. Tudo bem? Então, quanto antes a gente conseguir fazer o rodízio, melhor. E, gente, cuidado com as imagens que vocês pegam, porque quando a gente fala em abdômen, não é só o buraquinho assim do lado do cara. Eu queria fazer um desenho para vocês aqui. Estava nos meus planos, eu mal parei em casa hoje, mas eu queria fazer vários desenhos para vocês. Acho que eu vou ter. Deixa eu ver se eu tenho uma pessoinha aqui pra gente fazer o desenho nela. Vou desenhar. Ó, vocês que lutem aí com o meu desenho, hein? Calma aí. Vou desenhar para vocês. Parece o Patrick. Mas tá valendo. Vamos, enfim. Ó, temos aqui esta pessoinha, certo? Quando eu falo abdômen, não é só as duas laterais do umbigo. O abdômen, ele vai daqui de onde termina a costela. Então, a gente tem que fazer um círculo imaginário de 2 dedos nossos ao redor do ouvido, do umbigo, e até a região da costela. Tudo isso aqui é abdômen. E aí, pessoal, tem um outro ponto que é legal também. Eu vou mostrar minha barriga, vamos lá. Que eu acho que vai dar, ó. Então é o seguinte, meu umbigo tá aqui embaixo. Toda essa região aqui é abdômen. Então, eu posso aplicar insulina aqui para cima do umbigo também. Só que ninguém fala. Na minha filha, vocês já viram, né? Ela pegar uma prega aqui mais para cima, perto da costela. Porque eu falei para ela que ela tem que fazer o rodízio. Ela já estava com um caroço no braço, ela já sabe que o braço não absorve bem. Outra coisa, a gente não é um desenho estático, né? De frente e de costas. A gente tem a nossa lateral.
E eu sou bem gordinha na lateral. Então, aqui, ó, gente, toda essa região da lateral, ó, olha aqui, ó, tudo isso daqui, a gente pode aplicar insulina. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vê um desenho que só tem... Não é possível que eu não tenha um desenho aqui, eu sempre tenho um desenho. Tudo bem, ó, o braço, a mesma coisa. Toda essa região, ó, gordinha, ó, então eu tenho que dar 2 dedos aqui do cotovelo, do osso, toda essa região aqui, ó, aqui então, ó, que delícia. A cânula, a cânula. Aqui a gente tá falando que coloca a cânula aqui atrás, aqui. Então, os mesmos locais que eu aplico a insulina, eu posso colocar a cânula. Qual que é o cuidado com a cânula? Quando eu vou sentar. Então, eu tenho um desenho que mostra que você pode aplicar a insulina na parte de trás da coxa, tá? Ai, gente, eu vou mandar tudo para vocês. Eu queria muito. Tava nos meus planos, juro. Tava nos meus planos. Qualquer coisa amanhã eu retomo com vocês esse negócio que eu queria muito mostrar os desenhos. Então, atrás também pode, na região do bumbum, quase toda a região do bumbum, porque uma coisa é a gente fazer uma aplicação intramuscular, outra coisa é subcutâneo. Subcutâneo a gente tem em várias regiões. Então, lembra, o abdômen, ele tem bastante lugar para a gente colocar. Não são só aqueles 2 locaizinhos ao lado do umbigo, mais para cima, mais para lateral, toda a alça do amor, sabe aquela alcinha assim que a gente tem que pula da calça? Ali a gente pode aplicar. O cos da calça atrás, então a gordurinha que passa aqui para cima, no bumbum pode aplicar, toda a região aqui do braço, gente. Então, qual é o objetivo da aplicação de insulina? A gente não pode aplicar em cima de um osso, então eu tenho que evitar os ossos. Eu não posso aplicar na musculatura, então eu tenho que tomar cuidado. Uma criança muito magrinha, um atleta, tá, que tem a perna bem musculosa, ou tem o braço bem musculoso, ele vai ter que encontrar, às vezes, eles têm aqueles bração bem fortão, às vezes ele tem o tríceps bem grandão aqui, ó, mas aqui embaixo ou aqui perto do ombro, ele consegue achar um espaço onde ele não vai fazer uma injeção, uma aplicação intramuscular. Então, também dá. Pensando em evitar isso, osso, dobras, né? Que na dobra normalmente são as articulações, a gente não faz. E cicatriz, eu não posso aplicar em cima de cicatriz. Por quê? Lembra que eu expliquei no começo da live? Imagina que eu fiz uma cirurgia. Imagina não, eu fiz mesmo. Uma cirurgia plástica na barriga e tem uma cicatriz enorme aqui na minha barriga. E eu gosto, eu aplico aqui embaixo do umbigo, e eu percebi que depois da minha cirurgia, aí parou de doer, não sinto mais nada. Só que a absorção ali também vai ser diferente, porque o tecido cicatricial, quando ele forma a cicatriz, imagina uma cirurgia enorme, até lipoaspiração, às vezes, que a mulherada faz, muda a absorção da insulina. Então, a gente precisa ficar de olho nisso também, tá? Tanto de cirurgia plástica, ou tanto de coisa estética, aplicação de enzima, essas coisas, elas mexem no subcutâneo, que é o lugar onde a gente coloca a insulina. Então, a gente tem que prestar atenção também nisso, tá? E tentar rodiziar o máximo que vocês puderem. O teu filho tem que saber, e agora eu tô falando para os pais, ou para vocês que têm diabetes também, que no caso da aplicação da insulina, sentir arder, sentir doer um pouquinho, é um bom sinal. Sinal de que aquele subcutâneo tá legal, que ele vai ter uma boa absorção de insulina. Tudo bem? Bumbum. Estão me pedindo para fazer um desenho do bumbum. Vocês gostaram, gente? Vou fazer um desenho do bumbum. O bumbum é a melhor região para a gente aplicar a insulina. Diz a lenda que ele, ó lá, não gosta de fazer no bumbum, mas não tem que gostar. Ela precisa experimentar e ela precisa fazer mesmo sem gostar, tá? O bumbum é a melhor região, é a região que tem mais subcutâneo. Por mais que a pessoa seja magrinha, o bumbum dela ainda é a região que tem mais subcutâneo. E é uma região que a gente consegue explorar bastante. Todos os desenhos que vocês olham, eles são assim. Vou pegar um outro papel aqui. Vou desenhar.
Mas que não tem nenhuma professora minha de desenho aqui, porque o desenho é um bumbum. Aqui tem um bumbum. E o que a gente vê muito sobre o bumbum? Que vocês, deixa eu fazer um desenho aqui. Ó. Que a gente vai dividir cada lado do bumbum em 4 partes, tá vendo? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí, a papelada diz que a gente só pode aplicar no lugar número 1, que a gente vai dividir em 4 e vai pegar o quadrante de cima, de fora. Essa orientação é para a gente fazer injeção intramuscular, que vai lá fundo no músculo, que é uma orientação que garante com que a gente não pegue com essa agulha longa o ciático e tudo mais. Só que, gente, aplicação de insulina, eu vou pintar de verde o local onde vocês podem aplicar insulina com caneta, tá? Caneta, não tô falando de cânula agora, tá bom? Caneta. Vocês vão ficar surpresos. Por que eu não poderia aplicar no meu bumbum inteiro? A cânula da bomba eu não posso aplicar aqui na região 3 e 4, tá vendo, ó? Nessa parte de baixo, eu não posso colocar a cânula da bomba, tá? E nessa parte aqui, ó, perto do cofrinho, eu também não tenho muito subcutâneo ali. Só que na parte mais gordinha, gostosinha, assim, eu posso aplicar em qualquer lugar. Por que eu não posso? Me dá uma justificativa. Vai me dizer que a bunda de todo mundo é puro músculo. Gente, a agulha é muito curta. Muito curta. Então, a gente pode aplicar, a gente tem muita região no corpo para aplicar insulina. Muita, muita mesmo. Deixa eu ver umas perguntas aqui, ó. Gosto de aplicar com a seringa no bumbum, a cânula não. A cânula, gente, quando a gente fala de cânula, de bomba de insulina, é bem mais chato. Porque tem o catéter, que é a mangueira, tem sentar, né? Às vezes, se a pessoa trabalha sentada, ela fica apoiada numa cadeira e tudo mais. Agora, pensa comigo, é uma injeção super rápida, com uma agulha super curta, você vai depositar ali e vai tirar. Por que não vai fazer? Por quê? Por que eu só posso fazer naquele quadradinho? Por que eu só posso fazer no número 1? Não precisa fazer só no número 1. Subcutâneo é subcutâneo no corpo inteiro. É a mesma história que a gente conversou do sangue, da pontinha de dedo. A pele toda é capilar. O sangue da pele é capilar. Se o sangue sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, é sangue capilar. Não é sangue de veia. Então, eu posso usar o sangue de qualquer região para fazer um teste de glicemia. Eu uso o dedo porque é mais fácil, tá? Eu uso aquelas regiões pintadinhas do bumbum porque é mais fácil. Mas se outra pessoa vai aplicar e aquele quadrante ali de cima, ele tá sempre mais durinho de tanto que a gente aplica, desce um pouquinho. Vai um pouquinho mais para fora, vai um pouquinho mais para dentro. Por que não? Agora,
Cuidado para quem vocês contam essas coisas. Porque tem gente que acha que a aplicação de insulina só pode ser aqui e aqui, do lado do umbigo, não é? Ó, 2 dedinhos do lado do umbigo. Você fala 2 dedinhos do lado do umbigo, a pessoa fica lá. Vocês já viram as fotos? É que eu não posso mostrar, eu tenho fotos aqui, mas eu não posso mostrar. Mas é inacreditável, porque a pessoa ouve esta informação, 2 dedos ao lado do umbigo e aplica. E ela volta para mim como se ela tivesse um bumbum na barriga de lipodistrofia. Vocês não estão entendendo a gravidade do negócio, tá? Então, para não ficar muito esquisito, para quem aplica na barriga, sobe um pouquinho a aplicação. Quem me acompanha aqui, e eu ponho os vídeos da minha filha aplicando insulina, já sabe onde minha filha aplica insulina, embaixo aqui da costela. E eu já falo para ela, ó, já muda de lugar, dói. É uma agulha entrando no teu corpo, vai doer, pra doer. Se não tá doendo aí às vezes fica roxo, o médico falou, tá com carocinho, vamos encontrar um outro lugar. Então, sempre que eu vejo a aplicação, eu falo, posso fazer no braço? Ela fala, mas no braço já não funciona mais. Eu falei, mas faz anos que você não faz no braço, será que no braço não dá? E, gente, se a pessoa, ela não é muito seca, né? Ela tem um peso assim normal. Nossa, gente, a gente perde a chance de aplicar insulina em diversos locais, tá? Eu não recomendo, mas eu já vi pessoas aplicarem aqui. É subcutâneo. Por que eu não recomendo? Porque eu acho que a chance de você fazer intramuscular é muito grande. Eu já vi pessoas aplicar na panturrilha. Vocês não têm ideia do que eu já vi nesse mundo. Ai, mas pode! É assim, ó. Lembra, evitei osso, evitei músculo, evitei cicatriz. Por que não? Você não está fazendo uma aplicação intravenosa. Muito difícil. Às vezes, o ponto importante. O nosso corpo, ele é cheio de vasinhos, né? Ele é cheio de vasinhos. Então, tem locais do nosso corpo que são mais vascularizados. Muita gente não gosta de fazer aplicação na perna porque sangra muito. Então, às vezes, a perna, especialmente mulher, às vezes a gente até vê os vasinhos. A nossa perna é bastante vascularizada. Então, é mais comum de sangrar. E daí vem aquela dúvida. Ai, mas e se sangrou, tem que aplicar mais? Não, gente. Se sangrou, você vai estancar, vai esperar parar de sangrar e não vai fazer nada. Se a absorção não for boa, você vai saber. Se você tiver o sensor, você vai saber, você vai observar e vai ver se a aplicação foi boa ou não e vai corrigir, tá? A Kate tá contando aqui que colocou no seio. Eu também já vi, não só a Kate, que a Kate, ela colocou... A Kate é louca. Mas ela colocou aqui, ó. Posso aplicar a insulina aqui? O que vocês acham? A primeira vez que eu vi foi... Eu assistia, né? Agora não assisto mais, mas eu assistia muito vídeo de pessoas com diabetes de fora do Brasil. Porque eu achava que tinha coisa mais interessante fora do... E realmente tem. E aquelas bombas PET, aquela bomba sem fio, mini pod, mas ele era bem obeso, tá? Ele punha aqui no peito a bomba. E eu postei, teve uma época que eu postei vários locais alternativos onde o pessoal coloca essa bomba sem fio. Claro, o que você vai ter que pensar? Eu vou conseguir dormir? Então um dia eu vi nas costas da moça, na gordurinha das costas, assim. Olha lá, a Kate tá falando que é sucesso. Não é no peito aqui no mamilo. Ai, gente, eu esqueço, mas não é no peito aqui. É aqui assim, ó, aqui é tudo gordura, gente, é tudo gordura, é tudo subcutâneo, tá? Mas veja só, eu tô falando isso para uma situação aonde a gente já não tem mais muito para onde ir. E hoje vocês descobriram que tem, sim, bastante para onde ir. Às vezes a gente fica preso nesses desenhos que a gente vê por aí, que eles colocam 2 bolinhas no braço, 2 bolinhas na barriga, 2 bolinhas no bumbum, 2 bolinhas na perna. Aí a pessoa acha que é só aí que ela pode aplicar, mas não é, tá? Poder, ela pode aplicar, de novo, evita músculo, evita osso, evita cicatriz. De resto, gente, a gente precisa.
A gente tem um diagnóstico de criancinha com 9 meses. Essa criança vai fazer aplicação de insulina 6, 7, 8 vezes por dia a vida inteira. A vida inteira. E quando a gente pensa em cânula de bomba de insulina, o rodízio é extremamente mais importante. Porque uma coisa, lembra que eu falei no começo? Então imagina que eu vou usar esse braço aqui. Eu vou usar a barriga, vai para o café da manhã. Aí eu vou usar os braços para o almoço e para o lanche da tarde. Aí eu vou usar a perna para jantar e de repente para ceia. E aí eu vou usar o bumbum para basal. Imagina que eu vou fazer um rodízio assim, tá? Almoço, vou aplicar insulina aqui, no café da manhã vou fazer na barriga, jantar e lanche da tarde na perna, e à noite basal e coisa eu faço no bumbum. Beleza. Eu faço, vou chutar alto. Imagina que a pessoa faz 20 unidades de insulina numa refeição, tá? Aí ela aplicou na barriga. Aí ela só vai aplicar 20 unidades de insulina na barriga de novo no dia seguinte, no café da manhã, porque aqui a gente dividiu o rodízio por refeição. Só que ao invés de fazer do lado direito, ela vai fazer do lado esquerdo. Então, depois de 48 horas, ela vai voltar e aplicar 20 unidades no lado direito. Tá. A bomba de insulina, a pessoa fica 72 horas recebendo insulina 24 horas por dia no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, imagina que essa pessoa usa uma dose alta de insulina, sei lá, que ela tem 70 unidades de insulina por dia. 7, 14, 21. Ela vai receber em 72 horas 210 unidades de insulina no mesmo lugar. Você sabe quanto tempo ela tem que deixar esse lugar descansar? Mais de uma semana. Mais de uma semana. 210 unidades de insulina no mesmo lugar, uma atrás da outra. Entende como é diferente caneta e seringa de bomba de insulina? Então, se eu faço todo dia 2, 3 unidades, no outro dia eu vou lá e boto mais uma, no outro dia eu vou lá e boto mais uma, dou um descanso de 24 horas, no outro dia eu vou lá e coloco mais uma. É uma coisa. Agora a bomba, 200, 300, tem gente que usa 100 unidades por dia, recebe 300, e muitas vezes dessa pessoa, a bomba não dá conta dos 3 dias com a cânula lá. Às vezes, precisa trocar essa cânula antes do tempo, porque o tecido subcutâneo, ele está encharcado, ele já não absorve mais, porque ele não aguenta mais receber insulina no mesmo lugar, tá? Então, dependendo da dose total diária desta pessoa, dose total diária de insulina, tô falando de bomba agora, ela tem que trocar a cânula a cada 2 dias, porque o local não aguenta mais. Olha quanta coisa a gente tem que pensar. E eu falei que eu ia conversar também com vocês sobre o comprimento da agulha, né? Deixa eu ver como é que eu vou desenhar aqui para vocês. Então, eu tenho uma agulha de 3, dá para ver? Não dá para ver. Enfim, são agulhas que vão entrar, ó, é muito pouco, gente. Então, às vezes a pessoa fala, eu tenho, sei lá, mas é 1 milímetro de diferença, nem é isso aqui de diferença, ó. É muito menos, é 1 milímetro. Mas, a gente, de repente, quanto mais rente da pele a insulina fica, mais incômoda ela é. Porque na pele, a gente tem os terminaizinhos nervosos para dor, né? Então, quando a gente atravessa a pele, quando a gente faz um machucado, que dói muito é cortar a pele. Então, quando a gente vai colocar a agulha, o que dói é aquela primeira passagenzinha ali da agulha. E aí, se a dose de insulina for muito alta, ela arde um pouquinho. Se eu faço uma dose de insulina muito próxima do subcutâneo, agora eu vi que tem até uma agulha de 3,5, gente. Uma agulha de 3,5. Fiquei, deve doer pra caramba. E a Vitória nunca conseguiu usar a agulha de 4, ela sempre reclamou, e aí no local da aplicação sempre ficava vermelho e incomodava muito, sabe? E aí ela falava, eu gosto da outra agulha, eu gosto da outra agulha. Eu falei, como assim gosta da outra agulha?
Ela gostava da agulha de 5, de 6, porque você coloca a insulina, você deposita a insulina num local mais profundo do subcutâneo. E ele acomoda melhor uma dose maior de insulina e não fica tão rente, sabe, da pele, que é onde a gente tem as terminações nervosas. Então, vale a pena. Eu lembro que eu já fiz tem um Reels postado sobre isso, onde eu falo da diferença da agulha, que a gente pode fracionar a dose, que nem muita gente faz basal no bumbum. Eu recomendo a basal no bumbum, porque eu acho que é o melhor lugar para a gente aplicar uma dose maior de insulina, porque a basal normalmente é a maior dose de insulina que a gente faz de uma vez, tá? Não somando todas, mas que a gente faz de uma vez. Então, se eu faço no bumbum, ele toma 20 unidades de basal, eu posso fazer 10 de cada lado do bumbum. Porque daí eu vou ter uma absorção melhor. Com 10 de cada lado. Faz sentido para vocês ou não? Tô com dor de garganta, gente. Será que eu peguei da minha sobrinha? Certo, meu povo? Que mais? Eli, deu para entender, né? Adriano tinha que estar... O Didi tinha que estar assistindo. Então, se vocês são mães de alguém que se recusa a usar outros locais, precisamos tentar. Precisamos conversar, precisamos dar um jeito de estimular. Então, agora que pegou um pouquinho aqui, credo. Mas a Manuela tava bem ruim, a amígdala dela fecha aqui, coitada, enfim, Manu. Certo, gente? Então, primeiro, vamos sempre tentar trocar a agulha o máximo que a gente puder, porque reutilizar a agulha aumenta a probabilidade de você ter lipodistrofia. Aplicar no mesmo lugar aumenta a probabilidade de você ter lipodistrofia. Temos muito lugar no corpo para explorar, para fazer uma dose de insulina. Quem usa bomba de insulina é mais restrito, tá? Porque tem o comprimento do canudinho, tem a questão de sentar, baixar, levantar a calça. Então, para quem usa bomba de insulina, isso é mais chato. Mas para quem usa caneta e seringa, gente, ainda mais com essa agulha curtinha, o nosso corpo, ele é nossa, ele é infinito. Então, não tem desculpa, tá? E aí, outra coisa que tem uma discussão muito grande é aplicar ou não insulina por cima da roupa. Esse é um tema interessante, tá? O livro, ele tem uma dica sobre isso, onde ele defende que sim, você pode aplicar insulina por cima da roupa, mas a gente já teve vários outros artigos e tem várias coisas que o pessoal fala, e orienta-se a não fazer, tá? Mas é o seguinte, imagina que para você fazer insulina, você vai ter que ir no banheiro, baixar a calça, baixar o vestido, tirar o macacão, né, ficar pelada para fazer uma dose de insulina, que às vezes, dependendo do que a gente vai fazer. E daí, se você simplesmente aplicasse a insulina por cima da meia calça, você resolvia o seu problema. Para muitas pessoas, ela vai falar, depois eu corrijo quando eu chegar em casa. Porque tirar a roupa toda, né? Eu lembro que a gente já estava falando de vestido de casamento, essas coisas assim. Se você ia pensar em um vestido de casamento que favorecesse você aplicar insulina. Então, são discussões aqui, coisas que a gente pode ficar conversando. E o que a gente precisa pensar sobre aplicar insulina por cima da roupa? Que a agulha vai chegar lá onde tem que chegar e que a insulina vai ser colocada lá onde tem que ser colocada. Então, se é uma roupa grossa, não dá. Mas uma meia calça, de repente as crianças estão no maior frio. Aí a criança tem 2 anos e tá de body. O Rafael, vocês conhecem o Rafa, né? Imagina que o Rafa tem diabetes e aí tá no inverno de 5 graus. E ele tá de body e de fraldinha, de roupinha de casaquinho. Gente, eu vou tirar o casaquinho, eu vou aplicar insulina por cima do body. Deixar o menininho pelado, judiação. Então, assim, toda exceção
é legal que ela aconteça no momento de exceção. Não é porque eu tô falando que de repente você pode aplicar por cima da meia calça que você vai ficar aplicando insulina por cima da roupa igual uma louca todo dia. Não. Não é porque de vez em quando eu posso fazer um negócio diferente do recomendado que então eu vou pegar aquilo como regra e vou ficar fazendo diferente do recomendado. Não é porque a gente viu que a gente pode, de repente, fazer um teste de glicemia no dedo do pé, no calcanhar, no lobo de orelha, que eu vou ficar usando esses locais. Não. É legal vocês saberem que existem alternativas para quando essa alternativa for necessária. Não para pegar um lugar alternativo e ficar usando como oficial. Senão eu não chamaria alternativo. Eu chamaria oficial. Concorda? Mas é legal vocês saberem. É importante. Porque pode ser que em algum momento, pode ser que vocês nunca precisem fazer uma ponta de dedo num lugar, fazer um teste de glicemia num lugar alternativo. Pode ser que vocês nunca precisem fazer uma dose de insulina num lugar diferente do corpo, ou fazer uma dose de insulina por si. Pode ser que vocês nunca precisem, né? Por que eu gosto de falar essas coisas? Para vocês saberem que não é justificativa. Tem coisa que não pode ser justificativa, tem coisa que não pode ser um impeditivo para você não fazer a sua insulina. Porque é isso que acontece. Tudo vira uma desculpa para deixar para fazer insulina depois. Então, o que eu estou trazendo para vocês é: faça de qualquer jeito mais fácil, alguma coisa assim. A Eli no YouTube, eu olho assim no YouTube que a mensagenzinha dela aparece aqui no meu lado. Camiseta dry fit. Sim, ela é um tecido fininho, tá? Se você tiver certeza que por cima desse tecido da camiseta dá para fazer, pode fazer. E aí você vai fazer um teste, tá, gente? Vai fazer, deu certo, se precisar de novo, repete. Deu errado? Não vou repetir. Então, tudo isso que a gente faz. E outra, se vocês forem falar tudo isso que eu tô falando pra vocês, pra médico, nossa, eles vão falar que eu sou louca, que vocês têm que parar de seguir essa louca. Então, pega a informação, guarda aí pra vocês, vê se vocês quiserem usar, usa, se não quiser usar, não usa, mas, sabe, a ideia, gente, a minha ideia, e com este livro, que eu vi que eu não sou tão louca quanto eu imaginava, é que existem muitas formas da gente fazer as coisas diferente do que está escrito na Bíblia, digamos assim. A Bíblia da endocrinologia, a Bíblia do diabetes. E às vezes a gente fica tão preso naquela coisa assim, ó, sabe? Que uma orientaçãozinha diferente dessa daqui, nossa, abre um... E não vai dar nada de errado. O que pode dar de errado? O que pode dar de errado? Vamos levantar. O que pode dar de errado? Você pode, de repente, fazer uma insulina intramuscular, uma insulina num vasinho, sei lá. O que vai acontecer? Hipo. Você tem que estar preparado para hipo. Se você vai, de repente, aplicar a dose de insulina por cima da roupa, e aí não foi direito, o que vai ter de consequência disso? Hiper. Então, se qualquer coisa dessa alternativa que a gente está falando aqui não der certo, nas próximas 2, 3 horas, você vai ver, você vai resolver. Mas não pode ter desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Bora curtir o restinho do domingo. Amanhã tem mais. O que vai ser amanhã? Deixa eu ver aqui. Vocês gostaram dos meus desenhos? Ah, gente. Depois eu posto tudo pra vocês, mas aí eu coloco lá no grupo, coloco aqui nos stories, todas as imagens que eu gosto de trabalhar, que elas são um pouquinho diferentes das que a gente tem aí. Deixa eu ver qual vai ser a próxima dica. Ah, tá. Tá. Beleza. Tá acabando. Só tem mais essa semana. Gente, obrigada por vocês estarem aqui, por vocês estarem sempre prestigiando, nem que seja por um minutinho, nem que seja para entrar e falar oi e sair. Isso já é bem importante para mim, certo? Participem de tudo que vocês puderem, de todos os eventos que vocês tiverem oportunidade. Compartilhem as informações que vocês aprenderem com as outras pessoas, porque educação é trabalho de formiguinha. Escutou aqui, acha que pode ajudar alguém, passa para frente. Não precisa dizer que ouviu comigo, tem coisa que é melhor nem falar que fui eu que falei. Pra ninguém ter problema. Tá bom? Um beijo.
para vocês todos, para a família de vocês, e a gente se vê amanhã de manhã. Tchau!